Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina e muito obrigado por você ter conectado. Vamos juntos? Olá, voltamos e agora vamos estudar a lição de número 10 da Escola Sabatina. Título: As Chamas do Inferno. Inferno é uma palavra que traz muito medo, muita incerteza, muita dúvida para muitas pessoas. Mas o que é que a Bíblia diz sobre este local? O que é que a Bíblia fala sobre este lugar? É isso que nós iremos aprender durante toda esta semana e você é nosso convidado. Vamos juntos? O texto da Bíblia vai nos dizer de forma bem clara, lá o que Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, diz assim: examinai todas as coisas e retenham o que é bom. Quando Paulo expressa desta forma, ele está dizendo assim: olha, você tem que de fato estudar a Bíblia, a palavra de Deus, pois nela nós temos a certeza de que está escrito tudo aquilo para a nossa felicidade. Mas, ao estudar a Bíblia, precisamos ter em mente que Deus deve nos conduzir no seu estudo. E às vezes ouvimos algumas coisas e nem tudo é bom e nós não precisamos reter, pois muitos pegam a Bíblia e começam a ensinar coisas adversas, diferentes daquilo que a mesma ensina. Então, um exemplo claro é aquilo que as pessoas usam para trazer viva alguma certeza. Você deve se lembrar um pouco da comédia ou da obra famosa, a Divina Comédia, de um autor Dante. Ele fez este material e aí virou uma poesia, uma ficção, mas as palavras de Dante acabou tendo grande influência em algumas religiões e na teologia cristã, pois, especialmente na teologia católica romana, a noção básica de que a alma imortal vai para o inferno ou para o purgatório, esperando ali pela segunda chance de ser aceito no céu, é como se eles ensinassem o seguinte: aqueles que morreram e só estavam com 80% da salvação garantida, eles têm a oportunidade de ir para o purgatório e lá esses 20%, algum ente querido, alguém aqui que está vivo, aqui ainda, pode pagar penitência, fazer orações, fazer promessas, entre outras questões, e tirar esta alma de 80% de salvação, transformá-la em 100% e ele ir diretamente para o céu, para o paraíso. Com isso, queridos, muitas denominações protestantes conservadoras também acreditam em uma alma imortal que após a morte ele ascende para o paraíso ou desce ao inferno. Mas sem entender de fato que essa palavra inferno está ali no seu contexto na Bíblia. De fato, se a alma, queridos, nunca morre, então me diga, por que então? Por que a ressurreição de Cristo? Para assim também voltar e transformar ou chamar da morte para a vida muitos que adormeceram. Em suma, uma falsa compreensão da natureza humana tem levado a tristes erros teológicos. Mas vamos seguindo. A lição também vai abordar uma declaração lá de Marcos 9, verso 42 ao verso 48, e também Isaías 6, verso 24, quando fala ali dos vermes que não morrem. Olha que coisa! Quando esta cena metafórica assustadora retrata um campo de batalha com os inimigos de Deus mortos no chão sendo destruídos. Os corpos não são consumidos pelo fogo, mas são destruídos por esses vermes. Ou podemos pensar assim: rapaz, que verme miserável é esse? Mas a tendência de um corpo que vai se decompondo é de alguns vermes ali indo de uma forma bem grotesca, bem nojenta de ilustrar, né? Mas demonstra, queridos, que esses vermes são aqueles que vão destruir ou consumir este corpo, essa matéria, né? E depois, posteriormente, são consumidos pelo fogo aqui. Seja como for, não há nenhuma referência, queridos,
sobre a qualquer suposição da alma que escapa da destruição do corpo e voa para o inferno, então. Mas e os vermes, alguém pode perguntar, que nunca morrem? O que é que esses textos da Bíblia, que é tão difícil de entender, quer dizer? A linguagem é metafórica, de Isaías 66, verso 24, citada então em Marcos 9, verso 48. Não sugere que esses vermes sejam imortais, ou seja, vermes imortais. A ênfase é o fato de que vermes não deixam sua tarefa incompleta, sem completar-se. Em outras palavras, eles continuam a devorar o corpo do ímpio até que sejam destruídos, até que não tenham mais o que ser consumido. Por outro lado, os filhos de Deus fiéis habitarão alegremente nos novos céus e na nova terra. Nós vamos seguindo ainda e podemos encontrar outros textos, por exemplo, as chamas do inferno, que a lição vai abordar. Ao qualificar o fogo como eterno, lá em Mateus 18, verso 8, Mateus 25, verso 41, não quer dizer, ou seja, isso implica que o fogo não se apagará em momento nenhum, até que haja matéria sendo consumida. Ou seja, por exemplo, você acende uma churrasqueira. Enquanto existe o carvão ali, vai existir fogo, né? Temperatura. Mas a partir do momento que aquele carvão, aquele resto de madeira vai sendo destruído, aquele ali vai apagando-se totalmente. Isso significa que o fogo eterno será eterno no sentido de que consumirá os ímpios completamente e irreversivelmente, ou seja, não tem como reverter essa situação. Até não restar mais nada, nem raiz, nem ramo. Olha só, a teoria da punição eterna seria uma situação totalmente maléfica, malvada. Se os ímpios fossem punidos para sempre, o mal não seria destruído, existiria. E Jesus, então, não acabaria como o mal, conforme é prometido na bondade das suas misericórdias, nas promessas que ele diz que o mal já não existirá mais pranto, nem dor, nem choro, pois as primeiras coisas passaram. Então, por que ele continuará a dar vida aos ímpios para sofrerem de tormento? Seria um Deus muito maléfico, um Deus muito malvado na realidade, né? Não seria mais razoável que ele acabasse de vez com a existência desses ímpios? É isso que vamos refletir um pouco na lição da semana, e você deve estudar a Bíblia com este guia que traz materiais excelentes. Também vamos ver durante a lição os santos no purgatório, ou seja, o dogma do purgatório combina com a noção pagã de um inferno ardente na prática pagã, para que assim eles possam viver ali um tormento eterno. Esse dogma é inaceitável para aqueles que creem nos seguintes ensinos bíblicos. Primeira coisa, os mortos descansam inconscientemente nos túmulos. Isso é verdade bíblica. Segunda coisa, a justiça de um ser humano não pode ser transferida a um outro ser humano, que é a ideologia do purgatório, né? Então, quem está vivo pode transmitir justiça para aquele que está morto. Terceira coisa, o nosso único mediador é Jesus Cristo, não há outro. Isso que diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Eu não tenho como intermediar a tua salvação. Cada um vai prestar contas conforme as suas obras. Quarta coisa e última, a morte é seguida pelo juízo final, sem nenhuma segunda chance de arrependimento. Então não tem um período de estágio para depois você fazer a vera, né? Como assim podemos dizer. Então, aqui é entendido de forma clara que a ideologia, ou a teologia, ou o ensinamento, ou a pregação do purgatório não tem base bíblica. A Bíblia não dá fundamento para isso, pois não existe segunda chance para a salvação, nem muito menos transmitir justiça para alguém que já morreu. Mas também a lição também apresenta um paraíso com almas desencarnadas. Olha que coisa. Então, eu lhe convido a estudar esta semana a lição da Escola Sabatina,
e vai trazer para você muitos conhecimentos da palavra do Deus eterno e Criador. Você é nosso convidado para, junto com o seu guia da lição da Escola Sabatina, estudar a Bíblia. E o meu desejo é que cada dia, cada um e cada manhã sejamos todos reavivados pela palavra de Deus. A você, muito obrigado por estar aqui. Quero te fazer o convite. Se inscreve então neste canal, dá um seu like aí. E se você gostou desta explanação e introdução da lição da semana, compartilha com mais alguém para que outros também possam ser motivados a estudar a Bíblia e assim aprender mais sobre as palavras de salvação. Muito obrigado e até a próxima lição.